Deus abençoe a todos, amém, irmãos? Amém. Deus é bom? Amém. Deus é bom até demais. Ninguém sabe Agradecer as obras que Ele faz. Quem crê em Deus muitas maravilhas faz. Cura os enfermos e expulsa Satanás. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Vamos ler. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 17. Versículo 17 e 18 também. O texto, a mensagem que eu vou extrair, o tema vai ser de Filipenses capítulo 1, mas depois eu vou ler. Então, amém? O tema vai ser de Filipenses 1, mas eu gostaria de ler esse texto. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Observe que tem três classes: os que se salvam, o ímpio e o pecador. Pecador é uma coisa, ímpio é outra. Amém? Senhor Deus, que a tua palavra se manifeste entre cada um de nós. Graças te damos. Que a tua direção, Deus, seja suficiente sobre as nossas vidas. Nos dirige esta noite. Que a tua presença se intronize entre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que texto. Esse texto, ele diz que porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. O julgamento não começa por um outro lugar que não seja pela casa de Deus. Assim como um bom pai começa a correção pelos filhos, não por aqueles que estão na rua. Assim Deus começa o julgamento por nós que somos servos de Deus. E ele diz: porque é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será então o fim daqueles desobedientes ao Evangelho de Deus? Primeira pergunta, versículo 17. Ele diz: não, se começa logo por nós, e Deus não dispensou de julgar, a própria igreja vai começar por ela. Então qual será o fim daqueles que desobedecem a Deus? Só que o dos que desobedecem a Deus tem dois grupos. E o texto diz, versículo 18: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, existe o justo, o ímpio e o pecador. O justo é pecador? Sim, o justo é pecador. A única diferença é que existe uma coisa chamada graça. O que o homem precisa para herdar salvação? Precisa ser perfeito. Tem alguém aqui perfeito? Não. Se você mente, você não é salvo. Se você rouba, você não é salvo. Se você pratica qualquer delito, uma ira, qualquer coisa, você não é um salvo. A Bíblia diz, Pedro diz, que aquele que nasceu de novo não comete pecado. E agora? Você peca? Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de novo não comete pecados. E se ele comete pecado, não nascer de novo. E se a Bíblia diz que o crente não comete pecado, mas o mesmo que disse isso, que é Pedro, diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, parece que ele está se contradizendo. Se ele diz que o cristão não comete pecado, que nasceu de novo, no entanto ele diz que não há quem não cometa pecado, parece que ele se contradiz. Se a Bíblia diz que para entrar no reino nós temos que buscar essa perfeição, no entanto não há ninguém perfeito, de tal modo que a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Escute bem, você pela sua vontade, você não vai sair da sua casa para assistir um culto. Você pela sua própria vontade nunca vai sair da sua casa para fazer o bem, nunca. Vai ser o Espírito de Deus tocando em você, e aí você ouve aquela voz que está no seu interior
E aquela voz dizendo assim: vai no culto hoje. Você, rapaz, hoje deu vontade de ir no culto. É Deus te direcionando. Porque o homem não sabe fazer o bem em relação às coisas de Deus, evidentemente. As coisas, nós sendo mal, nós sabemos dar boas dádivas, disse Jesus, é isso, a nós homens. Ou seja, fazemos boas coisas aos homens, mas coisas no que diz respeito ao mundo espiritual, nós não fazemos. Então, aonde está então, se a salvação depende da minha perfeição, e se eu não posso me encaixar naquelas 3 listas? Existem 3 listas completas na Bíblia. Em Apocalipse tem uma, Paulo cita outra também, aonde desde o tímido não herdará no reino de Deus. Observe, a gente facilita tanto para o pecado, o mundo hoje facilita tanto, mas a Bíblia diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Está escrito. Evidentemente que a timidez está relacionada às coisas de Deus e não ser um senso de timidez. A Bíblia diz que se você se encolarizar contra alguém, só se encolarizou, você já é réu de juízo. Então quem vai ser salvo? E aqui eu quero que você entenda. O tema dessa noite é sua vida digna do Evangelho? É uma indagação. É sua vida digna do Evangelho? Se o homem não se salva através das suas obras, ou seja, você pode fazer o que for e elas nunca te salvarão, porque você precisa de um Salvador. E assim como você não merecia nascer debaixo da condenação da morte, porque ninguém merecia receber um erro que não veio de você, muito embora você é merecedor, no sentido de que após nascer você já nasce condenado ao inferno. Todos nós nascemos já condenados, porque isso nós recebemos de Adão. No entanto, pelo senso e o bom senso, sabemos que ninguém era merecedor do que Adão fez, mas da mesma maneira você também não era digno nem merecedor do que Jesus fez, porque se por um só homem entrou o pecado no mundo, por um também foi tirado. A questão é, nós somos tão maus, indignos, ruins e tudo mais, ainda queremos salvação, ainda buscamos a Deus, e a Bíblia começa dizendo: se o julgamento começa pela casa de Deus, como será então aqueles que são pecadores e aqueles que são chamados aqui de, versículo 18, de ímpios? Ímpio é quem comete impiedade, pecadores é quem pratica pecados. Existem pecados que não são classificados como grandes e pequenos, mas são pecados que você comete na inocência, não sabendo que aquilo é pecado. Existem pecados que você se apressa para o mal, como diz Provérbios, que existem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª Deus abomina. E uma dessas coisas é os pés que se aproximam para o mal. Ou seja, não foi algo que veio para você, é você que se aproxima em direção ao mal. Isso é a pior desgraça que pode acontecer. E aí existe o ímpio. Por exemplo, Satanás é pecador? Não, Satanás ele é um obrador de iniquidade. Um crente que vive deliberadamente no pecado é pecador? Não, ele é um ímpio, tanto quanto Satanás. O que é a impiedade? Impiedade vem no sentido de que você conhece o que é verdade, você conhece o que a palavra ensina, mas você insiste em viver no erro. Isso são chamados de obradores da iniquidade. Isso são aqueles que vivem uma vida contumaz, uma vida mesmo na desobediência e nunca mudarão. Estes estão reservados para a ira. Depois a gente vai ler alguns outros textos. Existem os pecadores, que são aqueles que lutam contra o pecado, que em vez de quando escorrega, cai, mas ele não quer viver no pecado, ele não quer se esconder no pecado, ele não quer a prática do pecado, mas ele, por ser pecador, ainda continua pecando. Ele não mente, não mata, mas ele vai fazer vários outros delitos que para Deus aquilo é como matar. A Bíblia, por exemplo, diz que qual é o pecado que é como feitiçaria para Deus? É a rebelião, não é isso? Rebelião, por exemplo, um povo que se motina, se rebelia contra outra coisa, aquilo para Deus é como se fosse bruxaria. Você vê que Deus, assim como nossa boa ação, Deus diz que é como um trapo de imundícia. Na linguagem de hoje é como um absorvente usado. O teu melhor que você tem, Deus olha aquilo ali, é uma porcaria, não serve para nada, porque Deus não olha as tuas obras, Ele sabe que é Ele que te motivou a executá-las. Amém.
Eu poderia citar inúmeros textos. Amém? Então, nós estamos aqui vivendo um período crucial. Por exemplo, Caim, Deus sabia que Caim não tinha jeito, no sentido de que Deus avisou Caim, e Caim insistiu no erro. Caim, ele era um iníquo e praticou a sua vida até a morte na iniquidade. Satanás é um iníquo, e por isso Paulo chega a dizer que é melhor nós nem conhecer o evangelho do que conhecer e não obedecer. Porque quando você conhece, a Bíblia diz que maior rigor é para aqueles que conhecem. Maior rigor é para aqueles que conhecem. Tanto o rigor será tão maior que Jesus disse que a própria região de Sodoma e Gomorra, né, que são 2 cidades, mais aquelas 5 vizinhas que queimaram, pegaram fogo por desobediência, eles disseram que eles que vão ali se levantar e julgar essa geração. E olha que ele está falando a geração deles, do dia de Jesus. Imagine essa como não está agora. Se aquele povo classificado como um ímpio, veio fogo do céu e morreu, e aquele povo, em relação ao que nós estamos vendo hoje, era inumeramente superiores em ética, prudência e tudo mais, Jesus disse que aquele povo julgará as ações. Porque em que sentido? Deus agora vai pegar um ímpio para julgar outro ímpio? Não. Deus está dizendo que aquele povo não ouviu o evangelho que nós ouvimos. É esse o contexto que Jesus ensinou. Se eles tivessem ouvido quem hoje fala convosco, eles teriam se arrependido, disse Jesus. E hoje nós ouvimos, nós aprendemos e não nos arrependemos. Que triste é sabermos que estamos nos desalinhando e somos classificados como obradores de iniquidade, se estivermos ainda encaixados neste perfil. A questão é, estamos vivendo, irmãos, um tempo crucial. Estamos vivendo um tempo em que Deus está chamando a igreja para um profundo exame. Amém. Nunca houve na face da terra um período onde existe tantas igrejas como hoje. Mas também nunca existiu na face da terra um período que as religiões estão tão sujas como hoje. Desde prostituições, desde pregadores pregam dinheiro e estão atrás dessas coisas e todas as outras coisas que afastam Deus. E as pessoas buscam fama, vanglória, igrejas cheias, mas de pessoas vazias. Pessoas que vivem seus mundos, sua vida suja, sua vida da forma que querem viver, e não há uma pregação justa, não há hoje um tema que realmente traga o povo ao arrependimento, porque a preocupação ela está mais envolvendo a números e finanças. E nós estamos vivendo nesse tempo, e Deus está nos chamando para um profundo exame. E Pedro aqui diz que esse julgamento começa pela casa de Deus, ou seja, se nós somos os primeiros a ser cobrados para ter uma vida de retidão, se nós somos os primeiros a ser cobrados por ter uma vida digna do Evangelho, de santificação, uma vida onde as pessoas possam ver Deus em você, porque hoje a realidade é, você não sabe mais quem é crente e quem não é, você não conhece, a pessoa não é honesta. Ontem eu estava na casa do irmão Linado essa semana, a irmã estava me contando que ele estava devendo um comérciozinho, e às vezes quando ele ia pagar lá, a conta dele dava maior do que a da irmã lá, porque esquecia às vezes de anotar. Disse, irmão, estou pegando um quilo de açúcar. Eu acabava me esquecendo, só que o irmão anotava. Quando ela dava a conta lá, batia errado. Ele disse, não, mas eu estou devendo, vamos supor, 500, não, estou devendo 600. Isso é justiça, isso é para cristão. Porque outras pessoas que dizem ser crentes vão se dar bem. E Deus, irmãos, Deus ele não quer saber quantas vezes você vai para o culto, se você ora, se você jejua, nada disso, se a tua vida não for digna do Evangelho. Depois nós vamos ler alguns textos. Se a minha vida é digna do Evangelho, os meus passos precisam demonstrar Jesus. Amém, glória a Deus. A minha maneira de ser, a minha honestidade, precisa demonstrar este Deus. Amém? Então o juízo começa pela casa de Deus. Deus ele começa a sua justiça, porque ele sabe, assim como o bom pai sabe, que a justiça começa pelos de casa. É assim ou não é? E ele começa por lá. E como está o nosso dia a dia? A questão é, como está o nosso dia a dia? O meu dia a dia, o seu dia a dia? Reflita essa noite. Como está o seu dia a dia? Diante de Deus. Será que a sua vida é digna do Evangelho?
Será que de fato sua vida está sendo digna do que Jesus fez? Morreu por você, sofreu, apanhou, derramou sua última gota de sangue para me salvar, para te salvar? Ou sua vida traz vergonha? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6 que no tempo do fim Jesus teria vergonha, vitupério, a palavra vergonha, porque os crentes não viveriam como deveriam viver. Tiago, Pedro, agora fugiu o nome de outro, chega a dizer, Paulo também fala que no tempo do fim seria tempo trabalhoso, não é isso? Façam saber, irmãos, que não perdão, eu ia falar Atos, Gálatas. Ele chega a dizer em 1 Timóteo capítulo 4 que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos serão tempos trabalhosos, aonde os homens seriam mais amantes de si mesmos, eles levantariam para si doutores, pregando suas próprias concupiscências, e as pessoas estariam vivendo neste mundo, tendo comichão nos ouvidos, ouvindo doutrinas de demônios. Não é isso que ele disse que seria? Hoje as pessoas acham que o evangelho é light, você pode viver de qualquer jeito. Doutrinas de demônios. No entanto, a Bíblia nos ensina a sabermos se somos ou não realmente dignos do evangelho. O que nós temos contribuído para o reino de Deus? Porque muitas vezes nós somos tão pobres espiritualmente que nós temos dificuldade para viver o evangelho. Se quer é para ganhar alma, se quer para buscar, se quer para convencer, se quer para ganhar almas de fato, mas ainda estamos naquele nível 1, que ainda estamos lutando. Meu Deus, eu quero ser um crente melhor. Você ainda está nessa fase. Sim, você tem que sempre querer ser um cristão melhor, mas o que você realmente está fazendo para o reino de Deus? Qual a tua contribuição? De fato, sua vida realmente é digna do evangelho? Irmão, olha, eu anotei aqui 7 nomes, 7 qualidades. 7. Eu não vou falar sobre elas, porque senão a mensagem vai ficar muito longa. Honestidade. Ser honesto. Olha, reflita quem você é. Eu vou trazer 7 qualidades. Só reflita quem você é. Você é honesto? Você quer se dar bem em alguma coisa da vida? Quer se dar bem? Ou você realmente é honesto? Quem você é? Honestidade é uma característica de alguém que a vida é digna do evangelho. A humildade, quando alguém ouve uma repreensão, examinar, ficar de supetão já querendo responder, não. Ouve, analisa, reconhece. Reconhecer nem precisa também falar para a pessoa. Reconhecer é um estado de espírito. Você falar amém, olha, eu reconheço. Se não falar, amém também, desde que você reconheça, porque é um estado de espírito, quem vê é Deus. Humildade, compromisso com o céu. Não é compromisso consigo mesmo, não. Irmão, dá para você vir aqui? Eu vou, irmão, tem um serviço aqui, vamos fazer, vamos. Mas tem culto, tem evangelismo, tem oração, tem o que for, e você deixa isso em último. Isso não é ter compromisso com o céu. É sua vida digna do evangelho? É sua vida realmente digna do evangelho? Integridade, um homem íntegro. Integridade tem a ver com o caráter da pessoa, é algo que está nele. Independente que for, proposta que for, nada, nem titubia, porque quem não tem integridade, ele pode até não cair, mas dentro dele está sendo tentado, porque ele ainda não é íntegro. Quem é íntegro é igual uma mulher, quando ela tem uma boa índole, um homem pode dar em cima dela, ela não anda sorrindo não. Ó, meu marido, você não vai gostar disso, isso não é, a mulher corta, porque ela tem uma integridade dentro de si. Quem tem integridade é a mesma coisa. Vem uma propostazinha, alguma coisa, olha, vou parar com esse negócio, porque é algo do seu caráter. Integridade, senso de justiça. Tem uma discussão aqui, não sei quem, com não sei quem, mas esse aqui eu gosto muito, mas pare de tomar partido. Nunca tome partido. Quem tem senso de justiça fica com o que é certo. Pode ser alguém da sua família, pode ser um vizinho lá longe, pode ser quem for. Senso de justiça. Mansidão, inclusive é a maior qualidade de Moisés, que foi elogiada. Mansidão. Alguém que tem a vida digna do evangelho é manso, irmãos. Como uma ovelha, mansa, humilde. É o cumpridor da reta palavra de Deus. Essas qualidades você tem. Olha, daria para a gente entrar em cada ponto desse.
Mas eu quero que você reflita, porque assim, quem vai te convencer é o Espírito Santo. A mensagem desta noite vai te trazendo informação, e o Espírito Santo vai dizendo quem você é. O Espírito Santo vai te acusando no sentido de dizer, olha, muda isso, olha, você foi achado em falta nisso. E não é ai daquele que foi achado em falta, é feliz do homem ou da mulher que o Espírito Santo ainda tem mostrado, dizendo, muda isso, muda aquilo, tem que mudar isso aqui. Porque o reino de Deus, irmãos, escute bem, o reino de Deus não é brincadeira. O reino de Deus não é para qualquer um. O reino de Deus também não é assim, a porta fechou para você porque Deus não quer. Não, o reino de Deus é para aquele que nasceu de novo. Jesus disse isso. Aquele que nasce da carne não vai morrer, não serve para nada. Ele disse, nunca vai dar a vida eterna. Jesus disse para Nicodemos, te é necessário nascer de novo, e esse nascimento é da água e do Espírito. Então, o batismo nas águas é o primeiro passo. Vou nascer como um cristão espiritual, reconhecendo meus erros, amém? Então, nós precisamos identificar, irmão, se nós temos ou não essas características. Se você é temente a Deus, será que você realmente teme a Deus? Quem teme a Deus não faz muita coisa, irmãos. Quem teme a Deus, pensa, reflete, meu Deus. Quem teme a Deus, né? Se você é determinado não é para fazer a obra de Deus, vamos fazer, sabe, determinação, não para deixar o pecado, eu vou deixar. O homem que é digno do Evangelho, que a vida foi encontrada digna do Evangelho, melhor dizendo, ele tem uma determinação, ele não fica, eu quero, mas não sei, eu vou evangelizar, mas eu tenho medo de Satanás me dar uma rasteira, eu vou fazer isso aqui, essa oração, mas eu não sei se eu aguento orar muito tempo, eu vou fazer, sabe, ele não tem determinação, ele a Bíblia chama de aquele que fica cocheando em dois pensamentos, uma hora é uma coisa, outra hora é outra hora é outra coisa, certo? Mas aquele que a vida é digna do Evangelho, ele é espontâneo. Ele não evangeliza porque, olha, vamos evangelizar, não, é espontâneo. Ele vai atuar para o reino de Deus porque há um espírito que coloca algo, né, que a gente chama de ousadia, e ele vai ser ousado. Irmão, se tem uma coisa que é uma característica de quem tem o Espírito Santo, é a ousadia. Quem tem ousadia, ele não fica negócio, eu fico com vergonha, eu vou falar que eu fico com vergonha, não, ele tem ousadia. Porque a vergonha você vai ter, porque é da sua natureza humana, mas a natureza espiritual, ela vai revertir aquilo, ela vai cobrir, ela vai ser além daquilo que você é. Amém? Amém? Amém. Então, quem é disciplinado, é isso. Quem dá uma olhada para os necessitados, está passando necessidade, você está vendo. A Bíblia diz assim, se você sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz que você comete já pecado. Só o fato de você saber fazer o bem para alguém, pode fazer e não está fazendo. Então, alguém que a vida é digna do Evangelho tem isso, né? Ele une as famílias a ter unidade em Cristo. Ele vai ali, ele tem prazer que as famílias estejam em Cristo. O prazer dele é esse, que as famílias se reúnam, estejam ali em Cristo. Mas quem não tem a vida digna do Evangelho, a preocupação dele, irmãos, é finança, a preocupação dele é o dia a dia, a preocupação dele é outra. Por quê? Porque não tem preocupações acerca do reino de Deus. E aí cumpre o que Jesus disse, quem quer viver essa vida, já encontrou, então viva, são 80 anos, 100 anos, o que seja. Muito embora a Bíblia diz que passou dos 70 é só enfado. E aí você vive, depois vem a luta, é isso, pela decisão. Ou você pode deixar de viver da maneira que o mundo quer, e viver da maneira que Deus quer. Então você vai ter esse seu tempo de vida, como vamos dizer que seria uma provação. Você está sendo provado nessa terra, se você vai deixar de viver para que Deus viva em você. Ou se você vai deixar Jesus não viver em você e você mesmo vai viver da maneira que quer. Filipenses capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim, irmãos, olha só. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Observe, daqui é o tema, né? É sua vida digna do Evangelho. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Para que quer vá e vos vejam, isso é, as pessoas vejam, quer esteja ausente, ou seja, as pessoas não te vendo, na presença de pessoas ou ausente de pessoas,
ouça acerca de vós, que estáis em mim em espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Antes de eu ler o versículo 28, observe. Paulo está dizendo assim, olha, quer as pessoas te vejam, ou elas não estão te vendo mais, você esteja ausente, elas vão observar que sua vida é digna do Evangelho. Ele vai dizer assim, que estáis em mim em espírito. Por quê? Porque Paulo estava neste espírito, da ação para o reino de Deus e tudo, e para eu estar nele, associado ao mesmo espírito, ou seja, o mesmo desejo, eu devo fazer as mesmas coisas, que é viver para o reino de Deus. Aí ele continua, versículo 28, e em nada vos espanteis dos que resistem o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós é a salvação. Então Paulo está dizendo assim, olha irmão, se você não tiver a vida digna do Evangelho, se você não tiver uma vida que quer seja na presença das pessoas, ou na ausência delas, elas só tenham a falar bem de você, se você não tiver uma vida nesse nível, é isso que Paulo está dizendo, isso é um indício de perdição. Então ele chega a dizer, olha, não vos espanteis. Você vai encontrar crente que é crente meia boca, é crente cheio de altos e baixos, é crente que não quer ir ali, que não tem uma vida, uma vocação com Deus, é crente que você vê ali que as coisas não vão muito para frente. Ele diz, não te espante, porque isso são indícios. E Paulo não chegou a condenar, disse, olha, esse está perdido. Não, ele vai dizer, olha, são indícios. Por que é indício? Porque tem muita gente que está assim, mas ele desperta, o Espírito Santo desperta ele, meu Deus, essa vida não dá para ficar assim, eu vou despertar, eu tenho que fazer algo para ti, Senhor. E ele acorda, ele desperta, mas quem vive dessa maneira é indício de perdição. Mas ele diz, mas para nós, ou seja, o que nós que buscamos viver, tudo, é salvação. Então observe que a maneira em que você vive, eu aceitei Jesus, eu sou crente, não adianta para nada isso aí. Deus não quer nem saber se você é crente, católico, macumbeiro, não quer saber, ele quer saber é como é o teu dia a dia. É como é o teu dia a dia. Porque Deus não te chamou para mudar de religião, Ele te chamou para ter uma vida transformada. Se ela não foi transformação, você se iludiu em qualquer religião. Então, o caminho é esse, amém? Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Jesus é meu Senhor. Jesus ensina a palavra, ensina como devemos andar, e aí nós não seguimos. E ele diz, por que estão me chamando de Senhor então? Quem é um Senhor que não tem autoridade sobre os seus servos? É isso que Jesus diz. O mesmo Jesus lá em Marcos 7,6 diz assim, respondendo Jesus disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito. Aí ele pega o texto do Antigo Testamento, e ele cita aqui também no Novo, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Crente e cristão, a diferença está aí. Tem muitos crentes, vão para a igreja, glorifica, pula, aí na casa é uma gritaria, é não sei o que, xingando, é tudo enquanto. Mas você vai observar que Jesus está dizendo aqui que o povo honra de lábios, glória a Deus, aleluia, está honrando de lábios, eu aceitei Jesus, mas o coração está tão distante, que as pessoas não têm desejo de fato de dizer, meu Deus, eu quero me entregar. Salvação não é isso que o mundo religioso está ensinando hoje, não. Porque, irmãos, desculpe falar, mas hoje o mundo religioso está tão bagunçado que as pessoas estão acreditando que salvação é tão simples. Se salvação fosse simples, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Se a salvação fosse algo tão simples, para que Jesus precisaria morrer por nós? Você não precisa renunciar à sua vida, você não precisa nada, simplesmente, para quê? Para que um sacrifício tão difícil, para que você não faça nada? Então, houve um sacrifício que nós não poderíamos fazer, porque teria que ser um sangue inocente, um sangue perfeito, um sangue de alguém que não pecou. Então ele cumpriu o que nós não poderíamos, e agora nós temos que cumprir o que pertence a nós, que é ter uma vida digna do Evangelho. Se eu fui comprado, eu tenho que ter uma vida digna do Evangelho. Se Ele me lavou, a minha vida precisa ser digna do Evangelho. Então quando eu sair, se eu falecer ou mudar para outro lugar, as pessoas falarão e dizerão, o pastor Marcos,
ele era um homem de Deus, era um homem honrado, era um homem íntegro, não enrolava ninguém, era um homem que não queria ganhar dinheiro de ninguém, nem nada. Eles iam falar isso. Ou, se eu for o outro lado, ia falar, tudo dele era dinheiro, ele queria ganhar ali, o pessoal ali cobrava isso e aquilo outro, ou o que seja, qualquer outro pecado que seja. Então observe, né? Clamar de lábios, mas o coração está longe. E aí no mesmo livro, no mesmo capítulo, Jesus ainda nesse contexto, falando, começa a narrar, né, acerca disso, quando ele fala, os hipócritas honram de lábios e o coração. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, o que Jesus quis dizer? Se você olhar o contexto, você vai ver que é muito mais profundo do que eu estou dizendo. A ponto dos dons, você pode orar, pode jejuar, você pode falar em línguas, pode expulsar demônios, pode curar os enfermos, está lá escrito, só seguir. Jesus disse, eu vou botar as ovelhas de um lado e o bode da esquerda, as ovelhas direita e o bode à esquerda. Aí o bode já pergunta, Senhor, mas por que eu estou aqui, Senhor? Eu curei no teu nome, eu preguei a tua palavra no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome. E aí Jesus disse assim, olha, eu nunca nem te conheci. Ele diz assim, obrador de pecado, foi isso que ele disse? Obrador de iniquidade. Quem comete iniquidade não herda a salvação. Obradores de iniquidade. Se o julgamento começa pela casa de Deus, mas aonde primeiro foram as ovelhas. Primeiro estavam as ovelhas, Senhor, expulsei. Jesus disse, olha, eu estive com fome e tu me deste de comer. Eu estive com sede, tu me deste de beber. Estive doente, tu foi me visitar. Evangelho é prática, irmãos. Né? Eu estou lutando para ser crente. Não, fuja disso aí. Evangelho é vida prática. Evangelho é vida prática. Tive com fome, tive que não sei o que. Aí você está lá, estava junto. Senhor, mas quando, Senhor? Tão humilde. Lembra das características que eu disse? Humildade era uma. Senhor, mas quando foi que te vimos, Senhor? Que fizemos isso? Aí Jesus disse, quando tu fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que tu fizeste. A mim fizeste. Aí o bode, Senhor, mas nós expulsamos foi demônio, Senhor. Nós pregamos a tua palavra, Senhor. E Jesus disse, eu nunca vos conheci. Que palavra dura, irmãos. A pessoa está na igreja, Jesus dizia assim, olha, você estava na igreja, eu não te via lá, porque eu estava olhando, não era, você lembra que eu disse que para nós ser salvo precisa de perfeição? Quem lembra? Só que nós somos pecadores, então ocorre uma coisa chamada graça. Graça é o favor imerecido. Deus olha para você e para mim, o meu esforço, meu Deus, eu não quero viver essa vida não, eu quero o reino, eu quero buscar. Aí Deus olha para você, e aí Deus quando olha para você, Ele vai olhar o sangue de Cristo te lavando. Ele não vê os teus pecados. Mas o obrador de iniquidade, ele vai olhar a vida daquela pessoa e ele não conhece, porque é o velho homem. O velho homem nunca pertenceu a Cristo. Jesus disse isso. É necessário nascer de novo. Se ele nunca nasceu, como pode conhecer se o novo nascimento pertence ao reino de Cristo? O velho nascimento pertence ao reino deste mundo, que vem de Satanás. Então Jesus não conhece. Jesus disse, eu não te conheci. Que dor, irmãos. Talvez para nós, ou para muitos aí fora, olhar depois de 10, 20, 30 anos, pensando que estava servindo a Deus, e for ter o encontro com Jesus, e Jesus dizer, nem te conheço. Vai para o fogo exterior, como ele disse na palavra, no capítulo 7. Não te conheci. É bode, não é ovelha. E o que está separando uma coisa de outra? Quem realmente somos. No fim das contas, irmãos, só vai sobrar o que realmente somos. Você pode falar bonito, você pode estudar idiomas, você pode fazer o que for, pode morar no maior país, o melhor país desse mundo, você pode ser o homem mais rico deste mundo, mas no fundo, o que você tem, a Bíblia diz assim, nem teu ouro, nem tua prata, não é isso que a Bíblia diz? Isso serão como pedra de tropeço, não é isso? Nem teu ouro, nem tua prata te livrará daquele grande dia, tal. O que vai sobrar, irmãos, é quem somos de fato, cada coração, cada pensamento. Pastor, uma mensagem dessa, como eu disse, Deus está nos chamando a um profundo exame. Deus está nos chamando a examinar quem somos e dizer, Senhor, é o Senhor falando comigo para que eu mude, Senhor. Eu preciso mudar muita coisa. Senhor, eu reconheço. Eu nem digo assim, eu digo feliz daquele que o Espírito Santo está convencendo, dizendo, meu Deus, eu tenho que mudar mesmo.
Senhor, estou sendo tocado pela tua palavra, teu Espírito Santo está me tocando. Feliz, né? Então, irmãos, eu tenho outros textos para falar, mas eu quero deixar a mensagem curta, objetiva. O que eu quero dizer para os irmãos? Seja o melhor esposo que você puder, seja a melhor esposa que você puder, seja o melhor pai, o melhor filho, a melhor filha, seja o melhor cristão, seja o melhor funcionário, seja o melhor patrão. Quando eu falo melhor, não estou dizendo que para você querer superar outros. Basta você superar você mesmo. Quem você era hoje, seja melhor do que você foi hoje, amanhã. Ah, Senhor, ontem eu fiz isso, mas hoje eu sou melhor. Amanhã chegou, né, que amanhã seria o dia de hoje, se tornar alguém melhor. É uma luta diária. Seja o melhor. Seja o melhor. Lembro que certa feita o irmão Brana estava com o filho dele, e o filho dele querendo desviar. Ele disse: meu filho, eu sempre te ensinei a ser o melhor, mas já que você quer o mundo, se você quer viver em roubo, quer assaltar banco, seja o melhor assaltante de banco que esse mundo já viu. Seja o melhor. Seja o melhor. Parece um mau conselho, mas a Bíblia diz em Apocalipse isso, né? Não que ele estava mandando um filho ser aquilo. Estava querendo dizer assim que o mesmo interesse que tinha em ter pelo mundo, ele, na hora de estar na presença de Deus, tem que ter também. Seja o melhor. Se esforce mais. Se esforce mais. Porque que nós estivermos lá, quando nós estivermos lá, você vai ver que aquilo que você passou não é nada, irmãos. Você vai ver que a paz, o refrigério. Porque se nós só temos uma promessa nessa vida, irmão, nada presta. Você tem amizade, você tem família, é tudo muito bom, amém. Mas no fundo, tudo está se deteriorando, tudo está acabando. Você está envelhecendo, está ficando doente, o mundo está piorando. Vivemos numa cidade pequena como essa, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, é como se fosse o mesmo movimento de criminalidade de uma cidade grande, por exemplo, de 30 anos atrás. Uma cidadezinha como essa, porque o mundo está deteriorado. Essa é a realidade. O que vai sobrar? A tua comunhão com Deus. Porque quando Deus olha para você, Ele vai olhar para você e quem você é, o teu coração, os teus pensamentos. Quando Ele vê você priorizando qualquer coisa e não Deus, Ele vai olhar e dizer: tá, me clama de lá, mas o coração está longe. Quando Ele vê você expulsando demônio, fazendo o que for, Ele vai olhar e vai ver você e dizer: meu Deus, eu não conheço esse pessoal. Mas se você tiver um encontro real com Deus, se você estiver disposto a renunciar a tua vida, se de fato no teu coração você está disposto a dizer: meu Deus, eu vivi 10 anos da minha vida, 20 anos da minha vida no erro, mas a partir de hoje eu quero acertar. Hoje é a oportunidade. Tanto para os que estão afastados, tanto para os que querem se sentiram, né, pela mensagem, se reconciliar, ou tanto para aqueles que querem aceitar. Hoje é a oportunidade que Deus está nos dando. Eu não tenho o dia da manhã. A última vez que eu preguei aqui, eu falei assim para os irmãos, no último culto que eu preguei, eu falei assim para os irmãos: é incerto que você vai estar vivo amanhã, no domingo. Na segunda-feira eu estive ali com o irmão Linário, na terça eu estava morto. É incerto. Tudo é incerto. É incerto, irmãos. A vida é incerta demais. A gente tem uma noção do que está acontecendo hoje com a nossa vida, até no lado natural. Você está trabalhando, está alguma coisa, e aí você não sabe se quando você tiver daqui uns 10 anos, sua vida deu uma decaída financeira grande, porque você não sabe. Você não sabe se vai ser o oposto. Você passou a vida toda na labuta e depois, no meio pro fim, a coisa cresce. O que nós vamos fazer? Porque Deus, no fundo, independente da tua vida, Ele está olhando para o teu coração. Deus está olhando para o teu coração e dizendo assim: venha, eu quero te salvar. Eu morri por você. Eu dei a vida para te salvar. Eu não quero que você pereça. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Essa é a vontade de Deus. Só que Deus, Ele ama tanta gente que Ele dá a livre escolha, e Ele quer te salvar, mas Ele não te obriga na salvação. Ele quer te salvar, Ele quer me salvar, Ele quer nos salvar.
Então ele coloca o Espírito Santo em nós, como diz a palavra, e aí cumpre o que está escrito, que o Espírito de Deus, nós não seremos mais ensinados por homens. E muitos legalistas dizem, quer dizer que eu não posso mais ensinar a palavra porque é o homem que está me ensinando. Não é isso que ele quer dizer. É que o Espírito Santo vai te convencer. Porque agora ele tirou as letras das pedras, como diz a palavra, e colocou no coração do homem. Esse é o Espírito Santo. Ele vai te convencendo. O Espírito Santo vai dizendo, meu filho, não é assim, minha filha, não é essa a vida que eu tenho para ti. Não é essa a vida que eu tenho para ti. E Deus, Ele nos dá a oportunidade para acertar. E quando nós estamos bem com Deus, nós começamos a ter ainda mais do cuidado de Deus. Nós começamos a ter ainda, ser mais cuidados por Deus, porque a Bíblia diz que Deus coloca anjos ao redor de quem? Daqueles que os temem. Lembra também de outra característica, que é o temor a Deus, que eu citei? Então, Deus, ele começa a trabalhar. Há aqui entre nós, alguém que quer se reconciliar, aceitar Jesus, ou sentiu que a mensagem tocou em você, e você quer fazer uma oração de conserto. Se quem tiver, pode vir à frente que eu vou orar por você. Senhor Deus, eis aqui teus servos e servas, Pai. Que o Senhor aceite a reconciliação. O homem não pode fazer nada, Deus. Eu apenas preguei, mas é teu Santo Espírito que convence. Senhor Jesus, Pai, dá força, Deus, aos teus servos, Deus. Dá força aos teus servos, Pai. Muitos têm lutado, Deus. Talvez pensado em desistir. Talvez orado para si mesmo e não ver forças, não ver ânimo. Deus, mas tu, Senhor, é aquele que age, é aquele que fala. Pai, dá força a cada um dos teus servos. Repreenda todo o mal, Deus. Todo o mal, Senhor. Ajude cada um dos teus servos. Aceite a reconciliação, o conserto. É que eu te peço, Deus. Renova esta noite. Restaura, Deus, cada coração. Restaura, Senhor, cada coração. Que os teus servos possam sair daqui lavados pelo poder da tua presença. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Rafaela, Deus me disse que às vezes você acorda e você sente, é como se tivesse, é como se fosse um peso mesmo, tivesse algo sobre a sua cabeça, um peso que é literalmente, você sente como se estivesse pesada mesmo, sente pesada, você sente isso? Pesada, não é só no sentido espiritual, parece que está com peso para tudo, para outras coisas não, mas quando vai começar a mexer nas coisas de Deus, aí aquele peso vem, é exatamente assim? Está tudo normal, vai pegar a Bíblia, o peso vem, vai começar a orar, o peso vem. E aí, Deus disse que Ele contemplou a senhora, examinando seu coração e dizendo: Deus, eu sou a pior da igreja. E você disse: Senhor, eu sou a pior da tua casa. E Deus disse que você disse para Ele que você é indigna de estar na casa de Deus. Você pensou em desistir. E o que tem segurado é a tua família, dizendo: Senhor, eu não posso trazer ruim na minha família. Deus também me mostrou, alguns dias atrás você foi orar e saiu apenas lágrimas.
E nada além de lágrimas. E uma dor no peito. Mas ele manda dizer para você que cada lágrima, cada uma das tuas dores, aquilo que a sua mente não conseguiu interpretar em palavras, tudo está sobre o coração, sobre o entendimento de Deus. Deus me disse agora também que você tem preocupações sobre a tua família, em especial sobre o esposo, sobre a família, se manter. Se preocupa com o Jefferson. E tem orado também pelo serviço. Deus manda dizer para você que seu coração é honroso. Que ele já livrou o teu esposo de acidente. Glória a Deus. E ele disse também que alguns conselhos que você deu para o teu esposo, que só vocês dois sabem. Tais conselhos, era Deus te usando. Glória a Deus. Aleluia. Você não é a pior daqui. Senhor Deus, Aleluia. que este peso se vá hoje. Glória a Deus. Aleluia. No nome de Jesus, Pai. Toda dor, Senhor, o Senhor que age, que faz, o Senhor que transforma, o Senhor que conhece cada coração, Deus. Eu não sei o dia a dia dos teus servos, mas é Tu que sabes. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, Deus, demonstra, Deus, que o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Bem-aventurados são aqueles que não buscam apenas de lábios, mas de coração. Amém, Jesus. Porque a minha presença está entre eles. Amém, Diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Tu ainda criança, eu já te tinha chamado. Amém. Glória a Deus. Muitos males aconteceram e muitos perigos tu passou. E antes de vir a fé, tu sabe do que eu te livrei, que tu nunca contou para ninguém, porque era eu te guardando. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Eu sou o Senhor que te guardo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, meu Senhor. Senhor Deus, abençoe a tua serva no nome de Jesus. Amém. Se você estiver em casa, leia Colossenses capítulo 1, versículo 10, para concluir a mensagem dessa noite. Vamos orar, fazer a oração final. Amém? A gente vai só orar e após a oração, irmão, vai louvar o hino final. Senhor Deus,